Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Boa noite novamente, meus irmãos. Convido você a abrir sua Bíblia aí comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 14. Nós vamos considerar hoje os versículos 7 até o versículo 14. Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 7 a 14, diz o seguinte: reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus contou-lhes uma parábola. Quando alguém convidá-lo para um casamento, não se sente no lugar de honra, pois pode haver um convidado mais importante que você. Então aquele que convidou os dois dirá a você: dê o lugar a este aqui. Então você irá envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando alguém convidá-lo, vá sentar no último lugar, para que quando vier aquele que o convidou, diga a você: amigo, venha sentar num lugar melhor. Isso será uma honra para você diante de todos os demais convidados. Porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Depois disse ao que havia convidado: quando você der um jantar ou uma ceia, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os seus vizinhos ricos, para não acontecer que eles retribuam o convite e você seja recompensado. Pelo contrário, ao dar um banquete, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e você será bem-aventurado pelo fato de não terem como recompensá-lo. A sua recompensa você receberá na ressurreição dos justos. Vamos orar mais uma vez nesta noite. Senhor Deus, aqui estamos nós, ó Pai, diante da Tua palavra, ó Senhor. Clamamos, Senhor, pedimos a Tua misericórdia, abre os nossos olhos, prepara o nosso coração para compreendermos a Tua palavra, ó Pai. Usa-me, Senhor, apesar das minhas fraquezas, usa-me para transmitir a Tua verdade ao Teu povo. Tudo isso eu oro, no nome santo de Jesus. Amém. Bem, na década de 80, mais especificamente ali no ano de 1981, o povo dos Estados Unidos se viu chocado com uma notícia de um grande incêndio ali na Fórmula Indy. Entretanto, o maior choque daquele incidente não foi somente pelas suas proporções, mas sim porque o fogo que consumia os boxes, os mecânicos e o piloto era invisível. Na volta 58 da Indy 500, Rick Mears entrou nos boxes para reabastecimento e troca ali dos pneus do seu carro, quando a mangueira de combustível que estava ali abastecendo se soltou e começou a expelir metanol no seu carro, em Mears e nos mecânicos. A próxima coisa que se sabe é que todos ali podiam ser vistos pulando freneticamente, se rolando no chão, enfim, e você encontra esse vídeo e outros no YouTube mostrando essa cena, tentando escapar do calor que vinha do carro, mas ninguém conseguia entender o que estava acontecendo. Em resumo, houve um vazamento deste combustível e um incêndio devido à combustão dele. Porém, a chama que é emitida pelo metanol é de um azul claro, um azul límpido, que só é visível em ambientes com pouca luminosidade, fazendo com que os afetados sentissem a sua pele queimando, mas não enxergavam nada o que estava acontecendo. No final,
os bombeiros usaram extintores para tentar apagar o fogo ali por todos os lados, na equipe, nos boxes, enquanto o próprio piloto correu atrás de pegar o extintor para apagar o fogo que estava no seu próprio corpo. Mas o que isso tem a ver com o nosso texto, você pode estar se perguntando. Jesus, quando participou de uma refeição na casa de um importante fariseu, ele presenciou algo semelhante ao observar aqueles homens ao seu redor. Em sua observação da cena, o mestre viu como que um fogo consumindo aqueles homens, um fogo, porém, que não era apenas invisível, mas para eles imperceptível. Esse fogo é o orgulho. Na busca ali pelos lugares de honra, um incêndio se alastrava ao redor daquele evento, mas os convidados, além de não verem nada, não sentiam dor alguma por aquele mal. Na verdade, eles se alegravam com ele e o desejavam cada vez mais. Diante disso, conforme nós vamos ver nesta noite, Jesus expõe e combate esse inimigo invisível, demonstrando que muito pior do que ter o seu corpo queimado, como foi ali o caso do piloto, é estar em oposição direta a Deus. Assim sendo, nós veremos hoje o perigo do orgulho e a grande importância da humildade na vida de um homem, observando como essa virtude requerida por Deus deve também afetar todas as motivações das ações que eu tomo em minha vida. Dito tudo isso, o primeiro ponto que eu gostaria de considerar com os irmãos está lá no versículo 7 até o versículo 11, o perigo do orgulho e a importância da humildade. Vamos ler novamente. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus contou-lhes uma parábola. Quando alguém vier convidá-lo para um casamento, não se sente no lugar de honra, pois pode haver um convidado mais importante que você. Então aquele que o convidou os dois, dirá a você: dê este lugar aqui a ele. Então você irá envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando alguém convidá-lo, vá sentar no último lugar, para que quando vier aquele que o convidou, diga a você: amigo, venha sentar num lugar melhor. Isso será uma honra para você diante de todos os demais convidados, porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Olhando aqui para o contexto do nosso texto, nós vemos Jesus, conforme nós acabamos de falar, participando de uma refeição na casa de um homem muito importante dentro ali do partido dos fariseus, a ponto de Lucas o qualificar como um dos principais dos fariseus, algo que fica evidente em praticamente todas as traduções. Ao participar daquele evento que ocorria em um sábado, diz o versículo 1, Jesus estava sendo observado atentamente pelos homens que ali estavam presentes. Muito provavelmente, outros fariseus e pessoas consideradas nobres naquela sociedade. Entretanto, algo fora do padrão acontece. Uma vez, conforme narra o versículo 2 aqui do capítulo, no meio daqueles homens ricos e importantes, surge um doente, um homem hidrópico, conforme o evangelista e médico Lucas especifica no texto. Diante daquele homem, talvez colocado ali intencionalmente pelos fariseus, a fim de colocar Jesus à prova, como especula R.C. Sproul, Jesus lança o questionamento para eles, no versículo 3, é lícito curar num sábado?
Aqueles homens, porém, tentando se abster de qualquer situação, eles nada respondem. E o Senhor Jesus vai lá, cura aquele doente e ensina a importante lição que nós vemos no versículo 5. Quem de vocês, se o filho ou um boi cair num poço, não irá tirá-lo imediatamente, mesmo em dia de sábado? Após esses acontecimentos, eis que está prestes a começar o banquete. O versículo 7, que inicia aqui o nosso texto, mostra que, em contraste com o versículo 1, agora quem está observando com atenção é o próprio Senhor Jesus. Ele está de olho em como os convidados da festa batalhavam para escolher e tomar o que Lucas vai colocar aqui como os primeiros lugares. Estes locais nada mais eram do que os lugares mais próximos do anfitrião, daquele que estava dando a festa. Em uma mesa ali em formato de U, imagine comigo, uma mesa em formato de U, comum ali do primeiro século, do contexto judaico do primeiro século, por exemplo. Quanto mais perto você estava da base do U, naquela parte ali, mais próximo da mesa, como nós costumamos dizer, maior era a honra que você possuía. Quanto mais perto você estava do anfitrião, maior a honra que você possuía. Normalmente, esses lugares, eles eram reservados pelo próprio anfitrião, para as pessoas que ele considerava, colocava ali em alta estima. Logo, perceber que aqueles fariseus, aqueles homens importantes, estavam escolhendo tais lugares, pode nos indicar que eles estavam tão desesperados para se sentirem honrados, que estavam dispostos a quebrar, inclusive, o código de etiqueta da época. Mas para Jesus, que estava ali observando atentamente o que estava acontecendo, não era simplesmente a quebra, a violação de uma conduta, de uma etiqueta à mesa, mas sim uma manifestação do orgulho, um desejo de ser reconhecido, ou ainda uma falta de humildade. Colocando de outra forma, o fogo invisível do pecado estava consumindo aqueles homens e ninguém se dava conta. Assim sendo, ao perceber aquilo, Jesus se propõe a contar uma parábola, conhecida como a parábola do convidado ambicioso, que é narrada aqui nos versículos 8 a 10. E nessa parábola nós vemos que há basicamente 3 personagens que compõem essa narrativa. Primeiro, o anfitrião, aquele que está dando a festa. Segundo, o convidado ambicioso, que tentou sentar-se no melhor lugar. E terceiro, o convidado humilde, que foi exaltado posteriormente. Jesus mostra então o que se pode esperar que aconteça quando em uma festa de casamento, que era um evento com regras ainda mais rigorosas, alguém se apressa em tomar um assento, um lugar de honra que não está reservado para ela. Ou melhor dizendo, deseja exaltar a si mesmo. Neste caso, nós continuamos lendo aqui a parábola. O anfitrião percebe que o lugar que ele havia reservado para um convidado mais eminente foi tomado. E esse anfitrião certamente virá acompanhado daquele convidado que ele deseja que seja exaltado, e dirá ao convidado ambicioso que saia dali, ou que ceda o lugar para quem realmente é de direito. E ao ouvir isso de Jesus no versículo 9, aquele convidado ambicioso irá envergonhado ocupar o último lugar, seja porque agora
todos os demais lugares estão já ocupados, ou porque mesmo que haja lugares vazios, o camarada, o indivíduo humilhado, sabiamente escolherá o mais inferior de todos, a fim de não sofrer uma segunda humilhação, temendo sofrer uma segunda humilhação. Por outro lado, o versículo 10 mostra qual deve ser o proceder nesta situação hipotética de um grande evento como o casamento. O convidado deve chegar na festa e não procurar os primeiros lugares, mas sim os últimos, os mais afastados, os assentos que ninguém deseja, para que quando vier o anfitrião, não o humilhe, pedindo que ele saia de um lugar que não é seu, mas o exalte e diga, como no final do versículo 10, amigo, venha sentar num lugar melhor. É como Jesus diz, isso será uma honra para você, diante de todos os demais convidados. Algo interessante de se notar aqui, é que teoricamente Jesus não precisava ensinar essa verdade àqueles mestres da lei, uma vez que na própria escritura que esses homens eram versados, já há um conselho de sabedoria exatamente sobre essa situação. Olha comigo Provérbios capítulo 25, versículos 6 e 7. Provérbios capítulo 25, versículos 6 e 7. Não te glories na presença do rei, nem te ponha no meio dos grandes, porque melhor é que te digam, sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe, ou em outras traduções, diante dos nobres, ou dos importantes, dos grandes. Em resumo, ao mesmo tempo que é uma grande humilhação ser solicitado para sair de um lugar de honra, para dar vez a outro convidado mais digno, é uma grande honra estar assentado nos últimos lugares e ser convidado pelo dono da festa a ocupar um lugar de maior destaque. E essa história toda, essa parábola toda, visa reforçar o grande princípio exposto no versículo 11. Todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Esse princípio, de maneira geral, fala a respeito do perigo do orgulho e da importância da humildade, assim como a consequência de ambos. Essa verdade é tão importante que foi repetida pela boca de Jesus por no mínimo outras 2 vezes. Em Mateus capítulo 23, versículo 12, se você quiser me acompanhar, Mateus 23, 12, quando Jesus censura a hipocrisia dos escribas e fariseus, ele afirma, Mateus 23, 12, quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. E em Lucas capítulo 18, versículo 14, Lucas 18, 14, quando ele fala a parábola do fariseu e do publicano, ele vai concluir a parábola dizendo, Lucas 18, 14, digo-vos que este, o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, o fariseu, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. De fato, o orgulho é algo natural a nós, devido à nossa natureza caída, totalmente depravada, tomada pelo pecado. O seu único resultado possível é nos colocar em oposição direta contra Deus. E por causa disso, não resistiremos e seremos humilhados, aqui na terra e na eternidade também. Porque como nós bem sabemos, Deus resiste aos soberbos.
Por outro lado, a verdadeira humildade é proveniente de estarmos unidos com Cristo, por meio da habitação do Espírito Santo, e com isso sermos moldados cada vez mais, constantemente, à semelhança do nosso Senhor, que é dito que é manso e humilde de coração, Mateus 11, 29. O resultado da humildade, diferente do orgulho, é que Deus estará a nosso favor, porque Ele concede graça aos humildes. E no final de tudo, ainda seremos exaltados, triunfando sobre a morte, sobre o pecado, e viveremos eternamente ao lado do Senhor, na eternidade. Porém, uma pergunta que pode surgir aqui é: o que é essa verdadeira humildade? Como ela se caracteriza? Primeiramente, ela não é, num aspecto negativo, ela não é um determinado comportamento social. Ela não é uma contrição, não é uma falta de condições financeiras, ou então falta de estudos acadêmicos, e nem mesmo um traço de personalidade, mas, positivamente falando agora, diz respeito ao meu reconhecimento de quem Deus é, todo-poderoso, soberano, criador e sustentador de todas as coisas, Rei dos reis, Senhor dos senhores, e a lista continua infinitamente. E em resposta a esse reconhecimento, a submissão a Ele, fazendo o que Ele quer, o que Ele manda e o que lhe agrada. Pessoalizando esse conceito, a verdadeira humildade, operada pelo Espírito Santo na vida de um crente, é eu reconhecer que Deus é tudo e eu não sou nada. E por causa disso, eu me submeto fazendo a vontade de Deus e não a minha própria vontade. Não é isso o que nós vemos no nosso modelo, no nosso perfeito modelo e padrão Jesus Cristo? Olha aí comigo, por exemplo, existem inúmeros textos, mas eu peguei apenas um. João capítulo 6, versículo 38. Olha o exemplo de Jesus Cristo, nosso padrão. João capítulo 6, versículo 38, diz Jesus: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Em outras palavras, Jesus reconhece a autoridade de Deus Pai e se submete fazendo a vontade dele, a ponto de em outra ocasião Jesus falar: a minha comida é fazer a vontade do Pai. Por outro lado, o orgulho é o completo oposto. Ser orgulhoso nada mais é do que eu pensar que eu sou, que eu sei, que eu posso, que eu mereço alguma coisa, e a partir disso eu vivo a minha vida fazendo não a vontade de Deus, mas a minha própria vontade. E como nós falamos anteriormente também, ambos esses caminhos, a humildade e o orgulho, trarão consequências. Se nós olharmos novamente para a vida de Jesus, nós veremos claramente o resultado de uma vida de humildade, uma vida que se humilha diante de Deus. Olha o que Paulo diz sobre ele, no famoso texto de Filipenses 2, 5 a 11. Mais especificamente, é o que eu vou ler aqui, o versículo 8 e 9. Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 11, você pode meditar depois, mas eu vou me ater nos versículos 8 e 9. Ele, Jesus, se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou de sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. O homem se humilha, Deus o exalta.
Em contrapartida, o resultado de uma vida orgulhosa pode ser bem percebido no exemplo de Nabucodonosor. Olha comigo lá, Daniel, pula lá para o Antigo Testamento, Daniel capítulo 4, versículos 28 a 32. Daniel capítulo 4, versículos 28 a 32. Diz o seguinte: tudo isso de fato aconteceu com o rei Nabucodonosor. Passados 12 meses, quando estava passeando pelo terraço do palácio real da cidade da Babilônia, o rei disse, preste atenção: não é esta a grande Babilônia que eu construí para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Enquanto o rei ainda falava, veio uma voz do céu que disse: a você, rei Nabucodonosor, se anuncia o seguinte: este reino lhe foi tirado, você será expulso do meio das pessoas, e a sua morada será com os animais selvagens. Você comerá capim como os bois, e passarão 7 tempos, até que você reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo, e os dá a quem Ele quer. O homem se exalta, Deus o humilha. Aplicando isso aqui, mais ainda, a nós, devemos perguntar a nós mesmos e refletir: o que é que tem caracterizado a minha vida particular? O orgulho ou a humildade? O que tem sido prioridade para mim? Fazer a vontade de Deus ou fazer a minha própria vontade? Quando diante daquela pessoa que eu estou gostando, estou apaixonado, mas que não é crente, o que eu faço? Eu sigo os meus sentimentos e desobedeço a Deus, que estabelece claramente na sua palavra que nós não devemos nos colocar em julgo desigual? Ou eu renuncio a mim mesmo e obedeço a palavra do Senhor? Quando eu me dou bem em uma prova, quando eu passo naquela entrevista de emprego, quando eu passo naquele concurso, quando eu faço um bom trabalho, eu agradeço a Deus, lembrando que todo bem vem dele? Ou eu começo a me inflar, pensando em como eu sou bom, como eu sou inteligente, como eu sou capaz? Quando eu ouço um conselho bíblico do meu pastor, do meu líder, eu me submeto à liderança conforme Deus estabelece, ou não me submeto pensando que quem sabe o melhor para a minha vida sou eu mesmo? Ou ainda, o pastor não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver para estar se metendo na minha vida. Eu sigo o que eu acho ser correto, ou que a palavra de Deus estabelece como correto? Eu tomo as decisões pensando na minha satisfação pessoal ou em agradar ao meu Senhor? Um coração orgulhoso, meus irmãos, como o daqueles homens do contexto de Jesus, procura sempre estar em primeiro lugar, seja sentando próximo ali ao dono da festa, ou fazendo apenas o que lhe agrada. Um coração humilde, entretanto, não foca em si mesmo, mas primeiramente em Deus e consequentemente nos outros. Que todos nós, a começar em mim, diante da tentação de nos exaltarmos, de pensarmos ser algo que realmente não somos, possamos lembrar que viver assim é viver em oposição a Deus. Que o desejo do nosso coração seja se parecer mais com Jesus diariamente, que é manso e humilde de coração. Segundo ponto que eu gostaria de considerar
está lá no versículo 12 a 14, vamos ler novamente a motivação correta, versículos 12 a 14. Depois Jesus disse ao que o havia convidado: quando você der um jantar ou uma ceia, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os vizinhos ricos, para não acontecer que eles retribuam o convite e você seja recompensado. Pelo contrário, ao dar um banquete, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e você será bem-aventurado pelo fato de não terem eles com o que recompensá-lo. A sua recompensa você receberá na ressurreição dos justos. Na continuação do texto, após ensinar ali os convidados, por meio da parábola do convidado ambicioso, Jesus se volta agora para o fariseu importante que o havia convidado àquela festa, aplicando o princípio da importância da humildade na vida daquele homem, ao mostrar que a hospitalidade e a generosidade de um banquete oferecido aos convidados precisa ter a motivação correta. Ou colocando de maneira mais geral, tanto a humildade quanto o orgulho podem ser avaliados e observados também nas motivações das atitudes de alguém. Algo importante a se notar aqui no início, logo no início do versículo 12, é que ao dizer aquele anfitrião, ou a qualquer pessoa, que ao dar um banquete, ela não deveria convidar os amigos, os parentes, os vizinhos ricos e etc., Jesus não está proibindo uma vida social normal, ou ainda incentivando que o evento que você promova sejam apenas convidados desconhecidos, pobres, doentes, etc. Mas o que Jesus está proibindo é a motivação egoísta de só oferecer algo àqueles que podem te dar algo em troca, ou fazer um favor com o objetivo de receber outro favor em troca. Naquele contexto, e não muito diferente do nosso, os banquetes eram a ocasião perfeita para um orgulhoso expor o pecado do seu coração. Muitos usavam esse evento para demonstrar poder, status, condição financeira, importância na sociedade, ao invés de aproveitar a oportunidade para exercitar a sua generosidade. E isso sim é alvo da proibição de Jesus. Afinal, como Jesus já havia dito em outra oportunidade, Lucas 6, 32 a 35, se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Porque até os pecadores amam aqueles que os amam. Se fizerem o bem aos que lhe fazem o bem, que recompensa terão? Até os pecadores fazem isso. E se emprestam àqueles de quem esperam receber, que recompensa terão? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receber outro tanto. Vocês, porém, amem os seus inimigos, façam o bem e emprestem sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo, pois Ele é bondoso até para os ingratos e maus. Note como o banquete em si mesmo em nada era errado, mas foi a ocasião oportuna para dar vazão ao pecado do orgulho que já estava no coração daqueles homens. Ou usando a nossa metáfora do início da pregação, foi o que tornou perceptível o fogo que já estava queimando na vida de cada um daqueles homens. De igual modo, não é errado aproveitar as bênçãos materiais que o próprio Deus nos dá.
Porém, em toda fartura dada, vem a responsabilidade de partilharmos, de ajudarmos os que precisam. Um coração humilde, como nós já falamos, ele olha em primeiro lugar para Deus e, como resultado disso, para as necessidades do seu próximo. Em contrapartida, um coração orgulhoso olha apenas para si mesmo e pensa em como ele pode ser mais satisfeito ou pode ganhar algo em troca. Poderíamos dizer que um banquete para uma pessoa humilde é uma oportunidade para alimentar e trazer alegria àqueles que o cercam. Ao mesmo tempo, um banquete para um orgulhoso é mais um meio para ele se autopromover ou receber algo em troca, seja agora ou seja depois. Fujamos, meus irmãos, do pecado de nos exaltarmos e fazermos qualquer bem visando algo em troca, mas nos acheguemos a Cristo em busca de um coração mais humilde, que procura fazer as coisas com a motivação correta, a glória de Deus, que a glória de Deus seja expressada no meio dos homens, esperando, conforme Jesus ensina aqui no final do versículo 14, uma recompensa dada pelo próprio Deus, não agora, mas na ressurreição dos justos, naquele grande, naquele glorioso dia, quando encontraremos com o nosso Mestre, onde justos e injustos ressuscitarão para serem julgados. Diante disso, fica uma importante pergunta para nós refletirmos: quais as motivações para as escolhas que eu tenho feito? No meu trabalho, na minha faculdade, na minha escola, no meio dos meus amigos e dos meus parentes, no meu casamento, na minha igreja, no meu metanoia, na UNAD, nos ministérios que eu estou servindo. Qual tem sido o meu objetivo? Exaltar a mim mesmo, fazer algo para ganhar algo em troca, ou agradar, me submeter, exaltar a Deus? A primeira resposta que vem à mente de supetão é: obviamente que eu exalto a Deus, eu faço tudo para a glória de Deus. Entretanto, como as nossas atitudes respondem a essa pergunta? Por exemplo, se no meu trabalho eu faço tudo da melhor forma, da maneira mais rápida, mais eficiente, porque eu quero ganhar mais, quero ser reconhecido pelo meu chefe, ou até mesmo ganhar algumas vantagens aqui e ali com ele, então eu vivo para exaltar a mim mesmo. Se na minha casa, com os meus pais, com os meus avós, eu faço todas as tarefas domésticas, faço todos os deveres da escola, obedeço às ordens, me comporto, sou quieto, tudo isso com o objetivo de ganhar um presente no final do ano, de ser elogiado, por meus primos, ou, como aconteceu na minha época, para sair mais tarde com os meus amigos, então eu estou vivendo para exaltar a mim mesmo. Se na igreja, quando eu sirvo em algum ministério, eu sempre coloco o meu nome ali na escala por primeiro, sempre sou o primeiro a chegar, o último a sair, eu toco, eu prego, eu oro, eu dou os avisos, tudo da melhor maneira possível, eu me esforço para ser prestativo, a fim de que os meus líderes, os meus pastores falem bem de mim, me elogiem, que eu ganhe mais cargos, que eu seja visto pelas moças, pelos rapazes. Então eu estou vivendo uma vida que exalta a si mesmo e não a Deus. Se no meu casamento eu sirvo a minha esposa, o meu marido, eu arrumo a casa, eu lavo a louça, eu dou um presente fora de época, eu levo para lanchar, eu elogio com o objetivo de
sair sem perturbação para jogar bola com os meus amigos, para tomar café com as amigas, para jogar videogame em paz, para ter relações sexuais, para ter paz no meu casamento, ou até mesmo ser feliz, então eu vivo uma vida que busca a minha satisfação e não a satisfação de Deus. Note que alguma dessas coisas não são ruins em si mesmas, desde que sejam consequências de uma vida obediente aos mandamentos bíblicos para uma boa conduta no trabalho, na igreja, na escola, no casamento e etc. Todavia, se elas forem o objetivo último, final da nossa vida, nós estamos saindo do trilho do real objetivo de cada ser humano: glorificar a Deus e se alegrar nele eternamente. Se a motivação para as minhas atitudes não for a glória de Deus, seguindo o padrão que Ele mesmo estabelece nas Escrituras, então eu serei como Saul, o rei Saul, que após matar milhares de amalequitas, ouviu do Senhor: eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e ainda foi rejeitado por Deus. Já caminhando para a conclusão, podemos resumir o que foi dito nesta noite, afirmando que naturalmente cada homem e mulher está sendo queimado vivo por causa da chama invisível do orgulho. Uma chama que causa dano aqui e repercute na eternidade, que não é vista, que não é sentida, mas por muitos é amada, é desejada. Diante dessa realidade, apenas o Espírito Santo pode abrir os nossos olhos, pode nos dar vida, nos fazer sentir o peso e a dor por este pecado que nos coloca em oposição direta a Deus, assim como nos capacitar, nos dar força para vencer, para lutar e vencer contra esta tentação. E você está disposto a combater esse inimigo invisível? Se sim, entregue-se a Cristo hoje, clamando por misericórdia, clamando por força para vencer este pecado. Que o nosso coração, meus irmãos, transborde de humildade e que tudo o que fizermos seja com a motivação correta, a glória de Deus. Em nome dele, amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que foi exposta diante de nós nesta noite. Oramos, ó Senhor, pedindo da Tua graça, ó Pai, pedindo misericórdia sobre as nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a viver uma vida mais parecida com Jesus, que é manso e humilde de coração. Nos ajuda a renunciarmos à nossa vontade e nos entregarmos, nos esforçarmos a fazer a Tua vontade, para o louvor da Tua glória, ó Senhor. A começar em mim, ó Pai, nos ajuda a combater este inimigo que tanto tem se propagado em nosso meio, ó Pai. Nos ajuda a viver uma vida humilde, santa diante de Ti. E que tudo o que fizermos seja feito para Te agradar, ó Pai, e não a nós mesmos. Aplica esta palavra em nossos corações. Tudo isso nós oramos no nome santo de Jesus. Amém.